a emocionante história de uma avó que perdeu tudo, mas encontrou um lugar no coração. Dona Marinha, aos 75 anos, viu sua vida desmoronar numa noite fatídica. O incêndio que consumiu sua casa não foi só uma tragédia, foi o fim de um capítulo cheio de risos, receitas e os cheiros da sua cozinha. Com a casa em chamas, suas memórias se foram, e ao acordar na manhã seguinte, a única certeza que Marinha tinha era de que estava sozinha. Seus filhos foram em busca de oportunidades nas grandes cidades, e enquanto os vizinhos se voltavam para seus próprios problemas, ela se viu vagando por ruas que antes conhecia como a palma da mão. Sem abrigo e sem sustento, a avó começou a trabalhar como diarista nas casas dos vizinhos. Era difícil, mas Dona Marinha não se deixava abater. Em seu coração, ainda guardava as receitas tradicionais da família, que amava mais do que tudo. Quando os netos vinham passar as férias, aquela era sua chance de compartilhar um pedaço de sua história, de engenhar pratos simples, mas repletos de amor. A vida é como uma panela de barro, dizia ela. Demora a aquecer, mas quando ferve, o sabor é inesquecível. Os dias foram passando e a crise econômica tornava tudo mais sombrio. Os vizinhos, que antes se ajudavam, agora se tornaram desconfiados, consumidos por suas próprias dificuldades. A solidão parecia um abraço gelado e apertado, mas Marinha não se deixava vencer. Em um ato de coragem, decidiu que era hora de reacender as velhas tradições da cidade. O quintal da antiga casa seria o palco de uma grande festa junina. Eu não estou fazendo um desperdício, pensava, com lágrimas nos olhos enquanto pendurava bandeirinhas coloridas. Estou repicando os sinos da amizade. Entretanto, as reações não foram como esperava. Algumas pessoas, com expressões de desaprovação, disseram que naquela situação a festa era um luxo. Mas Marinha fechou os olhos e acreditou que a festa poderia unir a cidade. Barulho de risadas, dança e o aroma da canjica enchiam o ar, mas também havia a briga entre os que tinham e os que não tinham, e a avó percebeu que seu ato de fé poderia esbarrar em velhas desavenças. Ela estava prestes a desistir, quando um velho amigo surgiu, lembrando-a do poder da solidariedade. É preciso unir esforços, era o que ele dizia. E assim, com um novo ânimo batendo forte em seu peito, Marinha decidiu criar um projeto comunitário, ajudando a todos que enfrentavam as mesmas adversidades que ela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Entretanto, o inesperado aconteceu. Após anos, os filhos de Dona Marinha voltaram à cidade, trazendo consigo perguntas e angústias. O que encontrarão em meio aos escombros da história familiar? E a comunidade, que observava tudo com olhos atentos, será capaz de se unir novamente? Enquanto Marinha preparava seu coração para o reencontro, a nova festa prometia ser muito mais do que uma celebração. Era o início de um novo capítulo, um chamado à transformação para todos, incluindo a avó e sua família. O dia da festa finalmente chegou, e ao amanhecer, Dona Marinha estava cheia de ansiedade e esperança. O sol brilhava, iluminando os preparativos que davam vida ao seu quintal. As bandeirinhas coloridas balançavam levemente ao vento, como se dançassem na espera das pessoas que eram, de um certo modo, mais do que vizinhos. Eram amigos, uma comunidade, que mesmo desgastada e marcada pelo tempo e pelas dificuldades, tinha agora a chance de se reconectar. Enquanto ela arrumava a mesa com suas deliciosas receitas de São João, suas mãos, apesar da idade, trabalhavam apressadamente. Os cheiros de bolo de fubá e pé de moleque invadiam o ar, despertando memórias e sorrisos em quem se aproximava. Marinha conseguiu reunir ingredientes de doações e de pequenos esforços conjuntos, certo de que, ao menos, em um dia, aqueles que estavam à margem poderiam sentir um pouco do que significava a união. Pelo caminho, algumas caras conhecidas surgiram, algumas com olhares receosos, outras com a serenidade de quem estava disposto a recomeçar. Dona Marinha acenou para todos, mesmo para aqueles que um dia haviam torcido o nariz para suas ideias. Ela acreditava que, naquela festa, cada um poderia resgatar um pedaço de si, um pedaço de pertencimento. A primeira a entrar no quintal foi Zélia, uma mulher de cabelos grisalhos e alma generosa,
que já havia ajudado Marinha em outras ocasiões. Essa festa é necessidade, Marinha. Ninguém deve se sentir sozinho em tempos difíceis, disse ela, abraçando a avó com calor. Aquela simples afirmação foi uma bolha de esperança que explodiu na cabeça de Dona Marinha, que agora sentia que estava no caminho certo. À medida que o dia avançava, mais e mais pessoas chegavam. O clima de alegria parecia inundar o ar, transformando olhares frios em risos contagiantes. Olhando ao redor, Marinha se lembrou de como a cidade já foi um lugar recheado de momentos assim, onde a solidariedade e a união eram pilares inabaláveis. Porém, seus pensamentos surtem uma reviravolta quando viu seus filhos se aproximando. Guilherme, o mais velho, tinha uma expressão preocupada, enquanto Clara, a mais nova, tentava disfarçar a tensão com um sorriso nervoso. Ao se depararem com a festa, o sorriso dela foi embora, e seus olhares se cruzaram com o de Marinha, trazendo de volta lembranças de uma infância cheia de movimentação e risos. Mas agora havia uma sombra sobre eles. O que seria aquele reencontro? A festa tinha o poder de curar feridas? Ou apenas cavar mais fundo na dor que já existia? Oi, mãe, começou Guilherme, hesitante. As palavras pareciam pesadas, como se estivessem trazendo consigo os arrependimentos e os anos que passaram longe de casa. Clara, com seu olhar suave, segurou a mão do irmão como quem tenta reunir forças. No entanto, antes que Marinha pudesse responder, uma explosão de risadas veio de um canto do quintal, onde crianças estavam grudadas numa roda de dança, e por um instante a arte da celebração conseguiu afastar todos os fantasmas de tristeza que pairavam sobre eles. Dona Marinha sentiu seu coração pulsar mais forte. Seria esta a oportunidade de não só encontrar seus filhos novamente, mas também de unir a comunidade ao redor de um mesmo propósito? O momento se tornava mágico, mas a incerteza ainda era palpável. As palavras que ela queria dizer estavam presas na garganta e seu olhar se fixou nas crianças. Ela sabia que o futuro dependia de como essa conexão seria gerida e, acima de tudo, se estavam dispostos a resgatar o passado. E assim, em meio à dança e à música, surgiu a pergunta que ficou ecoando em sua mente. A festa de hoje será um novo recomeço ou apenas mais um dia perdido entre os desencontros da vida? As risadas infantis pareciam ecoar no coração de Dona Marinha, trazendo um sorriso automático ao seu rosto. Era como se aquele momento estivesse envolto em uma aura mágica, onde até as preocupações mais pesadas se dissipavam em meio às cores e sorrisos. Mas, ao olhar para seus filhos, um nó de ansiedade começou a se formar em seu peito. Guilherme e Tuara estavam ali, mas ao mesmo tempo pareciam tão distantes. A festa ao redor pulsava com vida, mas para eles o silêncio e a hesitação ainda pesavam, como uma sombra que não se afastava. Dona Marinha sentia a tensão no ar, como se todos ali esperassem que ela falasse, que dissesse algo que quebrasse a barreira que havia se formado ao longo dos anos. Vem cá, filhos, venham dançar com as crianças. Ela tentou convidá-los com um tom suave, mas a voz soou instável. Os dois se olharam, hesitantes. O cheiro dos quitutes e o barulho da sanfona pareciam querer puxá-los, mas algo os segurava. Guilherme finalmente se moveu, mas Clara ainda parecia presa a algum lugar do passado. Vamos lá, Clara, insistiu Guilherme, pegando a mão da irmã e puxando-a. E, com um passo tímido, Clara se uniu à dança. A expressão em seu rosto começou a se suavizar e Dona Marinha sentiu um frio na barriga. Seria aquele o começo de algo bom? Enquanto os filhos se juntavam à roda de dança, Marinha observou cada movimento. As crianças giravam, riam e balançavam as mãos como se fossem folhas ao vento. Seu coração aquecia conforme a música os envolvia, fazendo que os anos de separação pareciam um pouco mais suportáveis. Olha, mãe, como eles dançam! Clara exclamou, com um brilho nos olhos que Marinha não via há tempo. Era um momento pequeno, mas tão significativo que fez seu coração bater com mais força, como se estivesse ecoando em sintonia com toda a energia ao redor. Foi quando, de repente, um pequeno grupo de amigos se aproximou. Eram antigos vizinhos, aqueles que Marinha conhecia desde sempre, mas que, com o tempo, haviam se distanciado. Que delícia ver essa festa, Marinha! O cheiro dos seus bolos trouxe todo mundo aqui, disse um deles, e logo todos se uniram em abraços e cumprimentos. Aquele reencontro foi um sopro de esperança. Mesmo os que haviam se afastado pertenciam àquela história. Dona Marinha percebeu que a festa não era apenas sobre comida, música ou danças, era sobre reconexão.
Enquanto as conversas e risadas cresciam, Dona Marinha aventurou-se a se aproximar de seus filhos novamente. Guilherme, Clara, me ajudem aqui na mesa, venham, chamou, tentando envolvê-los em sua missão de acolher os amigos e vizinhos. Essa pequena tarefa poderia ser o primeiro passo para fortalecer laços. E assim, entre risadas e histórias, os três trabalharam juntos na mesa. Clara, aos poucos, começou a se soltar, e até mesmo Guilherme deixou escapar um pouco do peso que tinha no olhar. Mas então, enquanto Marinha arrumava uma bandeja de salgadinhos, a música mudou para uma canção lenta e suave. Um outro grupo começou a dançar de forma mais romântica, e os olhares se voltaram para Guilherme e Clara. A tensão no ar parecia retornar, e, de repente, Marinha se viu em um impasse. O que fazer agora? A festa poderia ser o que precisavam, mas os fantasmas do passado ainda estavam presentes. O momento de verdade e as dificuldades ainda pairavam sobre eles como nuvens escuras. Marinha sentiu que suas esperanças estavam amarradas ao futuro. E se esse dia serve apenas para lembrá-los do que está faltando? Pensou, enquanto via as expressões nos rostos de seus filhos se tornarem complicadas novamente. Enquanto a música tocava, só restava a dúvida: como transformar aquela celebração inicial em uma chance verdadeira de cura? E o que restaria depois que a festa terminasse? A música lenta flutuava no ar, envolvendo cada convidado em um manto de perguntas e lembranças. Enquanto Guilherme olhava para Clara, a expressão dela se tornava um reflexo de suas próprias inseguranças. Aquela dança parecia resgatar sentimentos enterrados, mas a verdade que pairava entre eles era inegável. Cada um guardava uma dor que ainda não haviam compartilhado. Dona Marinha, com o coração acelerado, tentava conter a ansiedade. As risadas das crianças ecoavam, mas para ela soavam como um contraste gritante à tensão palpável entre seus filhos. Desesperada para mudar a atmosfera, disse, tentando não deixar transparecer a inquietação: "Olhem, aquela mesa de doces, vamos preparar uma surpresa para eles." A proposta pegou Guilherme de surpresa e ele esboçou um sorriso hesitante. Clara respirou fundo, como se a ideia pudesse desatar um nó apertado dentro dela. Juntos, eles se encaminharam à mesa, e Marinha percebeu como aquele pequeno gesto reavivava um brilho nos olhos da filha. Enquanto os três se uniam para arrumar os doces, o clima foi se aquecendo. Os olhos de Clara brilhavam a cada bombom que ela distribuía, e a alegria estava começando a surgir novamente. Mas, por trás do sorriso tímido da jovem, Marinha notou a sombra de um passado ainda não superado. Dona Marinha se lembrava das noites em que Clara havia chorado, tentando entender ausências antigas. Pensar na dor da filha a feria, mas agora era o momento certo. Era preciso abordar aquilo com cuidado. Afinal, a festa poderia ser um meio para desencadear uma conversação que havia sido evitada por muito tempo. "Clara, você se lembra de quando fizemos aqueles brigadeiros juntos? Eu quase queimei a panela", brincou Marinha, tentando trazer à mente memórias positivas. A risada nas vozes dos filhos foi como um sopro de alívio, mas resolveu agir. Aquilo era só uma porta entreaberta para algo mais significativo. Só não lembro se você me deixou comer mais do que 2 sem colocar o dedo na massa." Clara se divertiu, enquanto os olhos dela se iluminavam com o afeto perdido. Guilherme, observando de longe, começou a compreender que aquela poderia ser a sua oportunidade de se conectar com a irmã. "E se a gente fizesse o mesmo agora, durante a festa?" ele sugeriu. "Uma sessão de brigadeiros, com direito a desligar a música e só ouvir a gente batendo as panelas." A ideia pareceu brilhar como uma estrela no céu noturno, e a energia cresceu. Mas, como quase sempre acontece, a luz foi ofuscada por uma nuvem negra. Para Marinha, um peso no peito se intensificou ao perceber que a música lenta havia terminado e o clima despretensioso da festa reapareceu com os sussurros de conversas estranhas. Uma nova canção começou a tocar e o olhar preocupado de Clara em direção a Guilherme não passou despercebido. Um convite para dançar fora de tom parecia iminente, e Marinha instintivamente segurou o braço de um deles. "Parem, eu tenho algo para dizer." Os sorrisos se desvaneceram e o olhar de Clara se tornou um misto de ansiedade e expectativa. O que Marinha estava prestes a revelar? A atmosfera pisava numa linha tênue entre a esperança e o medo, e ela não queria perder mais um momento.
Eu entendo que há coisas que precisamos discutir. Enquanto dançam, podemos encontrar a chance de curar feridas. A frase pairou no ar como uma promessa de que aquelas palavras poderiam ser o começo de tudo. E nesse momento, tudo pareceu se cristalizar, a chance de libertação, a esperança no horizonte. Mas a enorme dúvida sobre como cada um reagiria à reversão da verdade que se escondia entre eles estava prestes a transbordar. O grito silencioso de cada um deles ecoava. Será que a cura poderia ser alcançada em um simples momento? A expectativa carregada se dissipava lentamente, enquanto o céu da festa mudava de tonalidade. Seria aquele o instante em que tudo mudaria ou apenas mais uma falsa oportunidade? O silêncio que se seguiu à declaração de Dona Marinha parecia denso, como se o peso das palavras tivesse sido um golpe em cada um deles. Guilherme, paralisado pela tensão, olhou para a irmã e para a mãe, sua mente fervilhando com milhares de questões sem resposta. O que exatamente precisavam discutir? O que havia ficado para trás e que ainda machucava? Clara, por sua vez, sentia um nó em sua garganta. A coragem de Marinha parecia um lampejo de esperança, mas a sombra da velha dor não se dissipava fácil. Com a música ao fundo, ela respirou fundo, tentando encontrar um equilíbrio entre a vontade de evitar a conversa e a necessidade de se libertar do peso que carregava. «Sobre o que exatamente estamos falando, mãe?» Clara perguntou, seus olhos cheios de expectativa e um leve tremor na voz. Cada palavra soava como um convite para a verdade que ela tanto temia. Era como se a atmosfera estivesse prestes a explodir em cois vibrantes ou a desabar em um abismo profundo. Marinha olhou profundamente nos olhos da filha. Sobre nós, sobre o passado e, principalmente, sobre você. Eu nunca quis que você sentisse que estava sozinha. Sua visão se tornou turva por conta das lágrimas que estavam prestes a cair. Nós temos coisas que não falamos, coisas que eu guardei para me proteger e que talvez tenham te machucado mais do que eu imaginava. Nesse momento, o mundo ao redor parecia ter parado. O riso das crianças na festa pareceu distante. As vozes diminuíram quase a um sussurro. Tudo o que restava era o som das batidas do coração de cada um. Guilherme sentiu uma pontada de dor ao perceber o quanto as palavras da mãe ressoavam com sua própria experiência. Ele se lembrou de todas as vezes em que havia se sentido perdido, sem saber como ajudar a irmã ou como responder às suas próprias angústias. Clara respirou profundamente. «Mãe, eu me senti tão sozinha. As suas ausências eram muito mais difíceis do que você pensa. Às vezes parecia que você tinha mais a oferecer ao mundo do que a nós». As palavras escorregaram dos seus lábios com uma mistura de dor e libertação. O olhar de Marinha era um espelho quebrado de amor e culpa. Dona Marinha segurou as mãos de Clara, seu toque quente buscando reconectar o que havia sido desfeito. «Sinto muito, meu amor. Eu esperei tanto tempo para que você pudesse entender. Eu nunca quis que você se sentisse assim. Eu sempre te amei». As palavras de amor eram as únicas âncoras nesse mar de emoções, mas o peso das lembranças ainda era forte o suficiente para fazer lágrimas escorregarem em seu rosto. Guilherme, tocado por aquela cena, finalmente encontrou sua voz. «Eu também tenho coisas que preciso dizer, coisas que nunca consegui compartilhar». Ele hesitou, sentindo o próprio coração disparar. «Temos que dar espaço a essas verdades. Eu quero que possamos nos entender, mesmo que isso doa um pouco». A música ainda tocava ao fundo, mas a intensidade da cena fez o tempo parecer um pouco mais lento. A ideia de transformar o que estava escondido em luz começou a se desenhar. Ainda assim, a barreira do passado não estava completamente quebrada. O diálogo estava apenas começando, e a descoberta do que realmente havia acontecido na vida de cada um estava se desenrolando como uma novela a ser revelada. Dona Marinha sentiu um novo arrepio na pele. «Vamos fazer isso juntos. Cada palavra, cada dor, tudo isso pode nos unir». E ali, naquele pequeno espaço entre abraços e lágrimas, a festa continuava, mas era diferente. Os risos das crianças agora pareciam ecoar as primeiras notas de uma nova melodia, uma que prometia, quem sabe, um final mais esperançoso. Mas, antes que pudessem abrir o coração completamente, um ruído ensurdecedor tirou a atenção de todos. Um estalo vindo da parte de fora da casa.
O clima que havia começado a se aquecer novamente agora estava envolto em mistério e apreensão. O que teria sido aquilo? Alguma coisa estava prestes a mudar mais uma vez. O estalo ecoou como um trovão em um céu sereno. Todos na sala se viraram abruptamente, a conversa interrompida por um misto de curiosidade e apreensão. As crianças pararam de brincar, olhando para os adultos com os olhos arregalados, os risos silenciosos dando espaço a um temor palpável. Clara foi a primeira a reagir, deixando as mãos de sua mãe escorregarem das suas enquanto avançava cautelosamente em direção à porta. O coração dela batia acelerado, um tambor ansioso no seu peito. "O que foi isso?" ela murmurou, quase para si mesma. Guilherme seguia logo atrás, um instinto protetor aflorando em seu interior. Ele se lembrou de histórias que ouviu quando era criança sobre visitas inesperadas e segredos que poderiam quebrar a normalidade. A atmosfera se tornava densa, as luzes pareciam mais baixas e o ar, de repente, pesado, como se houvesse algo à espreita do lado de fora. Marinha, mesmo com o olhar preocupado, gritou atrás deles: "Cuidado!" A advertência soou como um eco distante. Contudo, a urgência das vozes infantis na sala logo tomou o espaço, e os adultos não conseguiram ignorar mais a necessidade de se pronunciar. Quando Clara finalmente abriu a porta, uma brisa forte invadiu a casa, trazendo aromas quentes de comida misturados com a fragrância da madeira que se deteriorava com o tempo. O que ela viu do lado de fora fez seu coração parar por um instante. Um grupo de jovens estava reunido em um círculo, rindo e conversando em meio ao que parecia ser um evento comunitário que acontecia nas proximidades. Mas o que os deixou tão agitados eram as risadas contidas de alguém que estava indefinidamente à frente. Um velho amigo da família, Carlos, conhecido por frequentar a casa de Dona Marinha, acenava timidamente, um sorriso nervoso em seu rosto. Clara não se lembrava da última vez que viu Carlos, mas sua presença trouxe uma onda de nostalgia e segurança. E, ao mesmo tempo, um arrepio percorreu sua espinha. O que ele estaria fazendo ali agora? Guilherme, percebendo a expressão perplexa da irmã, tocou seu ombro. "Está tudo bem?" Ele buscava não só por uma afirmação, mas por respostas que ajudassem a dissipar aquele ar estranho. Nesse momento, Carlos aproximou-se com dificuldade, como se tivesse mais a dizer do que o simples sorriso lhe permitia. "Oi, Clara. Guilherme. Dona Marinha. Eu precisei vir. Precisamos conversar, e é urgente." Sua voz era baixa, mas clara. O peso da declaração pairou no ar como um mistério ainda não resolvido. Marinha, que até aquele momento estava hesitante perto do fundo da sala, fez um movimento rápido em direção à porta. Olhando para Carlos, as memórias pareciam ter voltado à tona, trazendo consigo um misto de felicidade e dor. "Carlos, o que aconteceu?" Os rostos dos filhos se voltaram para a mãe, a tensão do momento criando uma atmosfera quase palpável. O diálogo, que estava prestes a recomeçar, parecia agora ter um novo foco. O que Carlos teria a dizer que poderia mudar tudo? O passado que tanto se temia poderia finalmente vir à tona, e com ele as verdades mais profundas. "É sobre o segredo que nunca compartilhamos", disse Carlos, prendendo a respiração por um instante. A intensidade de suas palavras parecia ecoar em todos na sala, fazendo o tempo parar novamente. No instante seguinte, uma reviravolta estava prestes a acontecer. O que Carlos sabia poderia fazer com que tudo que haviam construído até agora se desmoronasse ou se transformasse em algo novo. Clara segurou a mão de Guilherme com força, e ele só pôde olhar para ela, ambos conscientes de que tudo poderia mudar a partir daquele momento. Assim como um barco à deriva enfrentando a tempestade, o futuro deles estava suspenso diante da revelação iminente. A única certeza era a expectativa que preenchia o ar. O que seria aquele segredo? Carlos respirou fundo, buscando coragem antes de continuar. A tensão na sala era palpável, todos pareciam prender a respiração, como se o ar pesado estivesse escondendo palavras que precisavam ser ditas há muito tempo. "Quando eu era mais jovem, eu sabia de algo que poderia mudar a história de vocês", começou Carlos, a voz falhando levemente. Clara e Guilherme trocavam olhares nervosos, o desconforto crescendo ao ouvir palavras que nem imaginavam que poderiam ouvir. "Certa noite, eu ouvi uma conversa",
Carlos hesitou, como se lembrar daquele momento o fizesse reviver os sentimentos de dor que preferiria enterrar. Era sobre sua avó, Dona Marinha, algo que aconteceu antes de você nascer, uma decisão que, mesmo involuntária, a separou de uma parte da família. O coração de Clara apertou. Que mistério poderia envolver sua avó? Dona Marinha sempre foi a rocha da família, alguém que sempre tinha resposta para tudo. Como poderia ter um passado tão complicado quanto o que Carlos insinuava? Carlos, pare com isso, Marinha estromou, a voz carregada de um misto de raiva e pesar. Você não pode jogar isso em cima deles. Assim. Mas Carlos não recuou. Ele sabia que segurar aquele segredo não era mais uma opção. Mas Marinha, eles merecem saber. Se algo os impactou, é hora de trazer à tona, por mais doloroso que seja. Os olhos de Marinha se encheram de lágrimas. Guilherme, percebendo a fragilidade da situação, olhou para a mãe, buscando um sinal de que aquilo não poderia ser tão grave. Mãe, o que está acontecendo? A voz de Marinha tremia. Era um tempo complicado. Eu não queria que vocês carregassem esse peso. Seus olhos se voltaram para Clara e Guilherme, buscando entender o que passava na mente deles. Mas é verdade que eu perdi muito. E esse segredo, o que ele tem a ver com a gente? Interveio Clara, sentindo a ansiedade crescer como uma onda prestes a quebrar. Seu olhar penetrante fixava-se em Carlos, esperando que a resposta trouxesse alguma clareza àquelas emoções confusas. Só quero que você saiba que a vida não é simples, Carlos respondeu, a sinceridade em seu tom despertando uma nova preocupação em cada um deles. Mas é uma história que pode libertá-los ou prendê-los, dependendo de como vocês decidirem encarar. As palavras de Carlos ecoaram na sala, e um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Clara sentiu o peso de cada uma delas, como se estivessem aninhadas em seu coração, prontas para explodirem em questionamentos. Mas o que acontece quando tudo isso vem à tona? Perguntou Guilherme, a voz hesitante. Estamos prontos para saber? E se isso mudar tudo? Marinha, com os olhos marejados, finalmente quebrou o silêncio. Vocês precisam entender que a verdade pode ser dolorosa, mas a mentira é muito mais pesada. Talvez agora seja a hora da libertação. A tensão culminou em um clímax estrondoso, e Clara sabia que estavam prestes a embarcarem em uma viagem, não apenas reveladora, mas transformadora. Era um momento que poderia marcar um divisor de águas em suas vidas, como um cometa cruzando o céu, incerto e brilhante. E, enquanto Carlos estava ali, claro e resoluto, Clara fez uma nova pergunta. Então, o que vamos fazer agora? O futuro estava no ar, e a incerteza poderia trazer tanto dor quanto esperança. E assim que a pergunta pairou, uma nova brisa atravessou a casa, trazendo um novo cheiro, um aroma de recomeço. O que o próximo capítulo dessa história guardava? Clara sentiu seu peito apertar enquanto aguardava a resposta indecisa de Marinha. O olhar da avó passava de um lado para o outro, como se buscasse uma saída, uma forma de evitar o inevitável. O silêncio se arrastava, transformando-se em algo quase ensurdecedor. É hora de encarar a verdade de frente, disse Carlos, sua voz agora mais firme. Essa história não se desenrolará sozinha, e não há como voltar atrás, eu sei disso. Ele se aproximou de Marinha, como se tentasse dar a ela um pouco da coragem que percebia faltar. Quando eu tinha a idade de vocês, a vida era cheia de segredos e medos, começou Marinha, sua voz suave, mas trêmula. Eu tive que tomar decisões difíceis que me afastaram da minha família. Decisões que doeram mais do que qualquer ferida. Clara e Guilherme escutavam atentamente, sentindo o peso das palavras da avó. A ideia de uma Marinha jovem, cheia de perguntas e incertezas, parecia um quebra-cabeças que eles precisavam montar. Na verdade, eu nunca tive uma escolha. Fui forçada a deixar a cidade onde cresci e levar comigo a culpa de não ter feito mais, continuou. Perdi o contato com muitos que amava. Minha irmã, por exemplo. Ela parou, um olhar distante preenchendo seu rosto. Eu nunca consegui me perdoar por aquilo. Mas, mãe, você não pode carregar isso sozinha. Guilherme interveio, a frustração se espalhando em sua voz. Ainda podemos consertar as coisas, ainda há tempo. Ele se levantou, os punhos cerrados, transbordando uma energia intensa e resoluta. Talvez, Guilherme, ela respondeu, com um sorriso triste. Mas a verdade pode doer, e não sei como vocês reagiriam a isso. O que vou contar pode mudar tudo, e talvez nos separe ainda mais.
Carlos fez um gesto para acalmá-los, como se soubesse que aquele era um momento decisivo. A dor faz parte do caminho, mas lembrem-se, só se enfrentarmos nossos medos poderemos nos curar. Cada lágrima que cair, cada ato de coragem é um passo mais perto da liberdade. Então, o que aconteceu com a sua irmã? Clara perguntou, sua voz agora firme, como se suas palavras carregassem um peso próprio que conseguia sustentar. Marinha olhou para Clara e, pela primeira vez, a avó pareceu ver algo mais do que apenas neta. Era um reflexo dela mesma em um momento de fragilidade. Ela se foi, levou consigo uma parte de mim. Com isso, as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Nunca consegui voltar, e me pergunto se ela ainda está viva. Carlos olhou para Marinha com compaixão, acenando. Então, é isso que precisamos descobrir. A verdade, a reconexão. E talvez a sua história não tenha terminado. Poderá ser um novo começo para todos nós. Clara ficou parada, absorvendo tudo. A ideia da avó como uma irmã perdida parecia tão estranha quanto familiar. E se pudermos encontrá-la? O que acontece se todas essas respostas estiverem escondidas em algum lugar? O coração pulsava como um tambor, a inquietação criando uma expectativa no ar. Não importa aonde isso nos leve, Carlos respondeu. O mais importante é que vocês estejam juntos nessa jornada. Não será fácil, mas é hora de descobrir. E lembrem-se, o amor passa por cima de qualquer barreira. Nesse instante, um novo cheiro tomou conta da sala, um aroma de esperança misturado ao familiar. Clara e Guilherme trocaram olhares. Eles imaginavam a jornada que estavam prestes a empreender. Seria este o momento que finalmente os uniria? Essa história estava prestes a ser escrita e os caminhos se multiplicavam diante deles. Em cada passo, uma nova pergunta surgia, uma nova direção a ser escolhida. O que vamos fazer agora, avó? Clara perguntou, sentindo que essa era apenas a ponta do iceberg. O futuro, com todas as incertezas, estava prestes a desabrochar, e uma nova jornada estava prestes a começar. O clima na sala mudara completamente. A tensão ainda pairava, mas agora havia uma nova energia no ar, como se um fio invisível de esperança conectasse os três. Marinha olhou profundamente nos olhos de Clara e Guilherme, parecendo finalmente pronta para se despir de velhos traumas. Eu só quero que vocês entendam uma coisa, ela começou, a voz vacilando. A vida é feita de escolhas. Eu fiz as minhas e, bem, as consequências aprendemos a viver, ou pelo menos tentamos. Clara sentiu a adrenalina correr em suas veias. As palavras da avó a tocavam de maneira intensa. Era como se uma parte da história dela estivesse se entrelaçando com a sua. Avó, nós estamos aqui para descobrir a verdade. Não temos medo do que vier, disse Clara, determinada. Ela não sabia exatamente como enfrentar esse caminho, mas tinha certeza de que precisava saber. Vocês podem não entender agora, mas a dor é algo que me acompanhou por tanto tempo. Marinha hesitou, dando um breve sorriso quase tímido. Eu sempre pensei que a melhor maneira de proteger a família era guardando esses segredos, mas eu estava errada. Guilherme, ainda indignado, acrescentou. Agora é hora de transformar essa dor em uma força. Precisamos descobrir quem era essa irmã e por que você teve que se separar dela. A velha mulher respirou fundo, seu olhar se perdendo em recordações. Ela se chamava Helena, murmura, e as lembranças começaram a fluir, rápidas e vívidas. Nós éramos inseparáveis, até o dia em que tudo mudou. Clara se inclinou, seus olhos brilhando diante do mistério revelado. O que aconteceu com a Helena, vó? Marinha fechou os olhos, como se visse imagens de um passado distante. Ela ficou doente. E o pai? Suas palavras falharam, e a tristeza em seu rosto era palpável. Ele achou que não seria seguro para mim ficar perto. Ele decidiu que a família precisava se separar. Eu fui embora sem me despedir. Silêncio. Um peso descomunal pairava sobre eles. A sala parecia encolher enquanto as sombras do passado ameaçavam novamente engolir o presente. E você não sabe o que aconteceu com ela depois? Clara perguntou, um fio de esperança se entrelaçando com a dor. A ideia de buscar por Helena despertava algo dentro dela, quase como uma missão. Marinha sacudiu a cabeça. Não, a única coisa que sei é que, mesmo afastada, sempre a amei. E me pergunto se ela me perdoou, se ainda estive em seu coração.
A revelação foi como um trovão. A cada palavra, Clara sentia seu coração se apertar. Era a pergunta que muitos faziam, mas a resposta a permaneceria esquecida no passado. Carlos interveio, tentando cortar a tensão. Então, temos uma irmã a encontrar. Essa é a missão de vocês. Podem até começar por procurar na cidade onde viveram. Ele sorriu, um impulso de coragem. E lembrem-se, cada passo dado é uma oportunidade para criar novas memórias e, quem sabe, resgatar não só a Helena, mas uma parte da Marinha que ficou presa na dor. Mas e se ela não quiser ser encontrada? A pergunta de Guilherme ecoou como uma sombra. Isso já não importa, declarou Clara decidida. Estamos juntos nessa. Não importa o que acontecer, vamos pela verdade. E se a esperança nos guiar, podemos enfrentar qualquer coisa. Todos concordaram em um silêncio profundo, a certeza da jornada começando a tomar forma. A sensação de união era palpável, como um fio invisível de amor entre eles. O futuro, embora incerto, também parecia promissor. Com um brilho de determinação nos olhos, Clara se levantou. Vamos nos preparar. Estamos prestes a descobrir essa história, e eu sinto que há um novo começo à nossa espera. Enquanto os três começavam a planejar a viagem, uma nova atmosfera se formava ao redor deles. Mas um mistério pairava sobre o horizonte, como se as respostas estivessem agitadas nas brumas do destino. E assim, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e púrpura, Clara se perguntava se as sombras das incertezas do passado deixariam espaço para a luz de um futuro brilhante. Quem sabe o que vamos encontrar? Ela comentou, quase em um sussurro, sabendo que era apenas o começo de uma aventura que poderia mudar suas vidas para sempre. O dia da viagem chegou, e uma mistura de ansiedade e esperança pairava no ar. Dona Marinha, Clara e Guilherme estavam prontas para embarcarem em uma jornada que prometia não só trazer respostas, mas também reescrever partes de suas vidas. A sensação de unidade, que antes parecia apenas um desejo distante, agora pulsava como um coração vibrante e forte. Estou tão nervosa, Clara confessou, ajustando a mala enquanto olhava para a mãe e a avó. E se as coisas não forem como esperamos? Filha, Marinha disse, com um sorriso suave. Não importa o que encontrarmos, o que importa é que estamos juntos, já é um grande passo. A avó, cercada por seus medos e esperanças, se sentia mais confiante ao perceber que, finalmente, seus filhos estavam dispostos a enfrentar o passado. Na estrada, o silêncio era preenchido pelo som do carro, mas dentro de cada um havia um turbilhão de sentimentos. As paisagens passavam enquanto as memórias emergiam de maneira fragmentada. Marinha lembrou-se do quintal da infância, de risadas e brincadeiras com Helena, e sentiu que, ao acordar aquele passado, não estava apenas buscando respostas, estava também recuperando partes dela mesma. A cidade que visitaram era um reflexo do próprio tempo. As ruas que antes eram vibrantes e cheias de vida pareciam agora desbotadas, como se a memória coletiva tivesse se desvanecido sob o peso da história. Mas ao andar por aquelas pavimentações que tinham um cheiro de infância e nostalgia, Marinha percebeu que cada passo a levava de volta a um lugar que, apesar das feridas, ainda abrigava seu coração. Vamos à velha sorveteria, sugeriu Guilherme, numa tentativa de quebrar o gelo. No final das contas, tudo poderia ser tão transformador? Refletiu Dona Marinha, olhando para os rostos que a cercavam. É hora de vivermos nesta nova realidade. Clara sorriu, sentindo-se verdadeiramente conectada. Dona Marinha, com lágrimas de felicidade nos olhos, sentiu que finalmente a história dela e de sua família estava completa. Agora, não apenas mantinha suas memórias, mas também as celebrava. E assim, Dona Marinha encontrou sua família de volta, não só no presente, mas também em uma nova perspectiva. Um ciclo de amor, renovação e pertencimento. As portas da vida se abriram novamente, e a avó sorriu ao pensar em quantas novas histórias poderiam agora ser escritas. Mas lembre-se, querido leitor, cada história que você encontra, cada emoção que toca seu coração, merece ser compartilhada. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre esse final.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos fazer essa luz brilhar ainda mais!